Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Já conhecemos as suas canções por si interpretadas e compostas, agora temos o prazer de a descobrir como poeta ou poetisa, ainda não sei bem. O primeiro livro chama-se As Estradas São para Ir e está aí à disposição dos seus admiradores em todo o mundo e não só. Muito bem-vinda, Márcia. Olá, Márcia, obrigada. Diz Catarina Furtado no prefácio, este é um livro para se ouvir. Porquê? Isso é a interpretação dela, mas deve ser também porque... Não só porque tem canções aí misturadas com os poemas, que eu isolei os textos de algumas canções, pus em itálico para serem distinguidos dos poemas, mas também porque eu digo em determinado texto, acho que é logo na nota de autor, que a grande cura é sermos ouvidos e que aquele que nos ouve é um precioso lugar. Por isso é que eu creio que ela diz que é um livro para ser ouvido. Mas isso tem a ver com as tuas raízes musicais? Não, isso tem a ver com a minha postura como pessoa. Eu acho que nós todos precisamos uns dos outros e às vezes passamos maus momentos na vida, não é? Todos nós já passamos maus momentos e os maus momentos ficam mais fáceis quando somos ouvidos, quando conseguimos falar sobre eles e quando temos alguém que nos ampara ou que nos ouça ou que nos abraça. Mas ouvir-nos mais quando estamos em baixo ou é mais difícil a partilha quando estamos em cima? Nobody wants you when you're down and out. Se quiseres ir por aí, é um bom caminho. Mas eu tenho a impressão que este é um chamamento para darmos ouvidos a todas as fases, darmos ouvidos também à fase da tristeza, que é importante, porque se ela não tiver espaço, depois ela há de nos invadir. E eu falo nisso também no livro. E eu creio que é bom desabafar e é bom ouvir. E a música tem muito esse papel, porque a música cura através, às vezes sem palavras, e cura através do som, porque outras pessoas se identificam com aquilo, com aquela sensação, e quando se identificam sentem-se entendidas, e é o entendimento. Uma música pode levar alguém a matar-se? Que eu que saiba não, mas pode levar alguém a ser mais feliz. Ou mais infeliz, depende da tonalidade da música. Se for assim uma música muito down, muito cinzenta, muito melancólica, e se uma pessoa que está já com problemas ao escutar, achas que fica ainda pior? Por acaso estás a falar nisso, há música que eu não gosto mesmo, não suporto ouvir, apesar de achar bonita, mas simplesmente não ouço essa. Mas acho que o papel da música e da arte em geral, também há arte que incita só à depressão, mas o caminho para mim não é esse, eu decreto outro caminho para a minha vida, não é esse. Qual é? É o caminho da felicidade? É um caminho de procurar soluções para as coisas e um caminho que procura luminosidade. Não tenho interesse nenhum em ficar nas trevas, apesar de saber que elas existem e já as ter experimentado. Não, eu estudei Belas Artes, por isso consegui aprofundar algumas coisas em estética e coisas que nós às vezes não falamos abertamente em sociedade, não é? Falamos... Mas porquê? Ainda é tabu ou não há necessidade de as abordar? Acho que é as duas coisas. Não há necessidade, é uma mentira. E tabu, acaba por ser tabu porque, como eu digo aqui no livro, a determinada altura, que habituamos a estar bem, procurar momentos de prazer, porque é bom procurar momentos de prazer, e o prazer é o que nos move também, às vezes, para um certo bem-estar. Acho que é fundamental. Até a Feist tem um álbum chamado Pleasure e fala bastante sobre isso, que é como ela venceu a depressão, como ela acha que é o antídoto da depressão, é o prazer, e de facto nós deixamos o prazer muito para trás. Mas o que é isso do prazer? Também é contemplação, também é desfrutar de tempos na praia. Eu acho que estes desenhos que eu faço aqui é muito que é preciso dizer, quem nos está também a ver, porque isto é uma emissão que vai para todo mundo através da rádio e fica depois em vídeo nas plataformas digitais da RTP. Portanto, mostra-me só a capa. As estradas são para ir. Márcia, é
os desenhos são da tua autoria. São todos meus. O que é que significa isso, concretamente? Isto é uma estrada. Para quem só nos está a ouvir. Então, vou descrever para quem não está a ver. Aliás, porque também existem visuais e era bom que. Justamente, muito obrigado pela observação, universais. mais que pertinente, e tínhamos esquecido. Então, esta é uma estrada que eu faço muitas vezes. Eu gosto muito de viajar. O meu verbo é muito ir e outro verbo que eu gosto muito é ser. E aqui é uns montes ao fundo, que é o horizonte, que creio que aqui me inspirei, até devia ser a Serra de Candeeiros. E a estrada e os montes de um lado e do outro num plano mais chegado, e o caminho da estrada, e nós seguimos. Depois cá dentro estão muitos desenhos também, de contemplação, às vezes uns da cidade, de ficar a olhar os prédios em contraluz, muito mar, que eu senti muita falta do mar na quarentena. Muito mar aqui desenhado. Eu não sei se ainda estamos em quarentena disfarçada. Agora ninguém sabe. Se é o estado de emergência de calamidade. Olha, tens aqui este poema sobre os filhos, que é um... Por favor, pela autora. Então, olha, vou ler. É para ler. Este creio que escrevi em 2017. A vida muda quando temos filhos. A cara muda quando temos filhos. O tempo muda. Quando temos filhos, são mais eles. Tenho 2. Eu e eles e ele somos tudo para mim. Parece uma coisa aparentemente simples. É muito simples, é? Tá bem, mas eu acho que está na simplicidade e das pessoas perceberem exatamente o que é que vai na alma do poeta. Ou do poeta ou da poetisa. O que é que tu queres? Eu gosto de poeta. Do poeta. Tu corre, de forma geral. Gosto de poeta. Onde é que tu sentiste a necessidade de começar a escrever poesia depois de escrever as letras das tuas canções? É um complemento ou é muito mais do que isso? Não, olha, eu explico aqui, para já, só para comentar essa questão que estavas a dizer da simplicidade. A simplicidade é aparentemente simples, é aparentemente fácil, mas a simplicidade e valorizar a simplicidade é um caminho muito, muito duro, difícil, porque há coisas muito simples que nos trazem felicidade e que simplesmente, se não estivermos atentos, deixamos escapar. Como há outro poema aqui que fala disso. Então, estes poemas surgiram, eu explico aqui na nota de autor, quando eu tive um problema na voz, que foi no meu segundo pós-parto. O meu segundo filho nasceu, tive um problema porque inchou um vaso na minha corda e eu fiquei sem poder cantar. E depois de muita medicação percebi que tinha de ser operada, mas nesses meses... Ai, agora até fiquei rouca só de me lembrar da fase, imagina. Quando é que isso aconteceu? Isso foi 2017, 2016 foi o pós-parto. Há 3 anos, praticamente. 2016 foi quando aconteceu, mas depois estendeu-se tudo até 2017, por isso é que eu digo que estes poemas são maioritariamente 2017, porque eu fiquei tão aflita com o vislumbre da voz. Ao princípio pensei, bem, não faz mal porque eu escrevo para outros autores, não é? Tenho a Ana Moura a interpretar-me, posso pedir à Luísa Sobral para cantar a determinada música, tenho o Zambujo a cantar músicas minhas, tenho o Sérgio Godinho, quer dizer, é um privilégio tão grande. Porém... que não preciso, se calhar, de estar preocupada com a minha voz. Só que entendi que não, que a minha voz, o ato de cantar, sobretudo ao vivo, é um alívio tão grande, é uma cura tão grande para mim, que era vital para mim cantar. Então fiquei tão aflita que escrevi muitos poemas, que é uma voz interna que eu também explico aqui nos poemas. Não é nem de homem nem de mulher, mas é uma voz interna muito mais profunda e que acaba por me guiar e por me dar algum alento e segurança durante os períodos difíceis. Mas estavas de alguma forma a exorcizar o momento complicado pelo qual estavas a viver? Sim, também estava a arranjar outra solução, porque eu sou desse género de, bem, não dá por aqui, vou por ali. Está bem, mas era uma solução temporária. Citaste aí cantores de primeiríssima água, tal como tu, que cantam as tuas canções, mas o intérprete gosta de as interpretar à sua maneira. Sim, mas esse era o meu equívoco. Eu achei que se calhar não era tão vital para mim cantar, não faz mal. Eu posso escrever só as canções e os outros cantam, mas não é verdade. Eu gosto mesmo muito de cantar, não é só gostar, é mesmo vital para mim. Eu vou continuar a cantar, sempre. Até mesmo quando a voz estava rouca, cantei e participei no Festival da Canção e tudo, a morrer para o lado. Mas participei à mesma. E o facto de continuar também... Já foi na era dos convites. Foi a primeira era do convite. Fui convidada, aceitei, não é? Mas estava um caco. Em pós-parto. As pessoas só diziam, estás tão bem, estás tão magra.
E eu pensava, fogo, nós deturpamos mesmo as coisas. Estás tão bem, estás tão magra. Mas isso é a formatação que nós temos que... Exato. É a imposição, a ditadura, eu costumo dizer que é a ditadura da imagem. Completamente, a ditadura da imagem sobre aquele que é o teu bem-estar e a tua saúde. O teu alegado bem-estar e a tua alegada boa saúde. Eu podia até estar magra e estar super feliz, mas não estava. Estava um caco porque estava em pós-parto, não dormia, sei lá, nem 3 horas por noite e continuava a fazer concertos completamente exausta. E nós achamos que não podemos recusar essas coisas e não sei o quê, se calhar. Mas, Márcia, nessas alturas, uma pessoa vai ao psicólogo ou ao psiquiatra ou toma alguma coisa para... Não, eu não tomo coisas. Para tentar dar a volta à questão. Eu sou mais apologista da psicoterapia de um psicólogo. Sou mais apologista disso do que, sobretudo sozinha, agora ia tomar coisas nem pensar. Não, nem pensar. Acho que é perigoso. Até para a voz. Até para a voz. E se seca a voz ainda ficava pior a voz. Não, nessa altura o que aconteceu fui muito bem guiada pelo meu médico, que é o professor Mário Andreia. O chamado médico dos artistas. É o médico dos artistas, não é de todos, mas é... Eu sei, um querido amigo e um professor já jubilado, mas mesmo assim continuamos todos a socorrer-nos completamente da tábua de salvação que é o professor Mário Andreia. E ele é mesmo, e foi a minha tábua de salvação, e lembro-me de estar a operar e dizer assim: oh Márcia, precisa um passarinho. Porque ele vê-me sempre com muita energia e não sei o quê, e na hora de ser operada é que me deu o clique, mas mesmo já na sala de operações é que me deu o clique de... eu detesto isto. Também devo ter as memórias de infância de hospitais e não gosto de nada, mas tinha de passar por ali e eu queria arranjar soluções. Também tens essa experiência traumática de quando menina e moça passaste pelos hospitais? Passei, mas só que não me lembro. Mas era muito alguém pequenina. Te disse? Sim, contaram-me, por acaso falo aqui, que tive uns episódios de asfixia e outros, e eu tive de ficar internada umas 3 vezes. E acho que a memória deve lá ter isso guardado. Mas pronto, correu tudo bem e depois da operação recuperei muito facilmente e nisso acabei por ganhar estes poemas, porque ali a determinada altura pensei assim, bem, agora não posso cantar, olha, vou escrever e vou já fazer um livro de poemas. Eu achava que era já, assim, mas isto depois é preciso mastigar e tal. Mas foi alguma coisa de inesperado que aconteceu na tua vida? Os poemas? Sim. Algo que realmente veio através de uma doença? Sim, mas eu escrevia já esporadicamente alguns poemas, nessa altura é que escrevi em Catadupa. Porque eu quando dizia temos o prazer de descobrir agora como poeta, já conhecíamos as letras. Letras e poesia para música é a mesma coisa ou não? Para mim não. Há quem consiga musicar poemas, mas eu não é o meu forte. Já musiquei um poema do Walter Ugumem com os Dead Combo, eles fizeram a música, eu fiz a harmonia. E musiquei e tive muito orgulho em fazer isso, mas não é o meu maior skill. O meu maior skill para fazer canções eu canto já um bocado da letra com música e tudo. E as canções nascem assim. Eu não pego num poema, agora vou cantar isto. Nunca funcionou para mim. Mas há algum poema das Estradas São para Ir que possa vir de hoje para amanhã a ser musicado ou não? Por mim não. Então e por outros? Por outros, quem quiser. Agora isto é do mundo. Mas às vezes há poemas pequeninos também não dá para musicar em 3 minutos, não é? Não, mas dá. Por exemplo, este do Walter Ugumem que eu musiquei é muito, muito curto. Mas que é o Contabilidade, para quem quiser saber. Já agora pesquisem e descubram. Não, e está no YouTube, o sentido da vida, contabilidade, Márcia Dead Combo, e encontram. Podem ir ver ao YouTube. Mas, por exemplo, o meu amigo Tiago Betancourt gosta muito de musicar poemas. Se ele pegar aqui num destes poemas e o cantar, eu não fico nada ofendida. Pelo contrário, eu fico lisonjeada. Agora, eu fazê-lo, não é a minha... Mas olha, estava-te a dizer, há aqui uma das crónicas que eu depois pus-me a escrever, acho que é esta, Porquê Escrever, que explica que eu sempre escrevi, foi a minha primeira... acho que está ao longo do livro, foi o meu primeiro modo de expressão. Quer dizer, o desenho e a escrita, por isso na verdade é isto, mas... há 30 anos. Sem fazer spoiler e sem estragarmos o conteúdo, obviamente, e a podes. Surpresa... Lê-me lá mais um poema teu. Não, mas pode estragar à vontade, porque eu acho que isto como objeto é que tem muito para descobrir, porque os desenhos têm de ser contemplados, os poemas têm de ser lidos com calma, as canções também aqui estão elevadas a poemas, por isso. Queres que leia mais o quê? Um poema? Um que te toque particularmente ou que te traga uma memória
agradável já agora. Então, agradável, vamos aqui à secção do amor, sim, porque há uma secção para o amor. Sempre. É incrível, porque eu não tinha a noção de que tinha tantos poemas de amor, e quando andei a tentar compilar isto de uma forma ordenada, questionei-me, e a crónica sobre o amor fala sobre isso. E então também fala aqui muito sobre o tempo. Mas o tempo meteorológico ou os tempos que nós vamos vivendo? Não, o tempo, sobre deixar o tempo passar, que é uma coisa que nós não estamos nada habituados na nossa sociedade. Em tempos de pandemia nós não queremos deixar passar, queremos é que ele vá muito rapidamente. Sim, é preciso ter calma para Há quem deixar diga o tempo até passar. que nós devíamos passar não era de um dia para o outro, mas era de um ano para o outro, de 2019 para 2021. Como se Eu acho 2021 que fosse também... fosse imune. E Deus queira que sim, olha, Deus queira que nós estamos a fazer alguma previsão em 2020, espero que no próximo ano todos nos estejamos a rir, enfim, Então, não pelos melhores motivos sim, deste ano. ano. Estou à espera desse dia. E já vamos saber como é que tu andaste a viver. Olha, aqui este pequenino. Sim. Nunca faltes ao amor. Quando tiveres de fazer, sejam as coisas que faças ou outras que queiras desfazer, deixa tudo, se for por amor. E por amor se fazem filhos, por amor tens 2 filhos. Disseste que estavas sozinha, o que é que se passa? Como assim? Não. Ah, não. Eu estou muito bem acompanhada. Muito bem. Mas aqui vim sozinha. Hoje. Bom. Mas essa luta, como tu e há bocadinho falavas de uma voz interna em todos nós, é curioso. Por exemplo, eu tenho essa memória mais jovem, quando lia os livros do Tio Patinhas ou do Pato Donald, todos nós inventávamos a nossa... Completamente. E essa voz de cada personagem vinha de acordo com a leitura que nós fazíamos. Sim. Que voz interna é que te apareceu? E depois destróis quando vês alguns livros transformados em filme, em cinema. Em cinema. É por isso que às vezes não ou no gostamos. original ou dobrado. Olha, é aqui um poema que fala sobre isso, que eu digo, quando eu escrevo não sou homem nem mulher. É uma voz profunda, não é de homem nem de mulher. E é verdade, é uma voz muito profunda. Eu acho que antes de ser mulher sou um ser do mundo, não é? Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos muito desconectados no mundo, estamos muito desconectados desse ser. Mas é um ser superior, é algum ente mais divino, religioso? Não, é o que nós somos internamente. Às vezes nós até sabemos respostas para as coisas que estamos a passar intuitivamente, mas não ouvimos por causa de tanto ruído, não é? Ou, por exemplo, como há bocadinho estávamos a falar, muita gente que me dizia estás tão bem, estás tão magra, na altura que eu tive aquele problema na voz, aquilo era o meu corpo a dizer assim, tu vais ter de parar. Por onde der, vais ter de parar. Bom, mas isso eram os outros que diziam, uma coisa é os outros dizerem, outra coisa é o que nós sentimos. É o que eu estou a dizer, é tipo, o som que vem de fora, às vezes diz uma coisa, não é? Os outros, a sociedade, os valores da sociedade, e abafam aquilo que nós cá dentro sabemos como verdade e os nossos valores e as nossas necessidades. É isso. E as nossas convicções enquanto artistas, isso também é muito importante. Olha, este poema, quando eu escrevo, não sou nem homem nem mulher, sou alguém que se ouve com uma voz grave, mas serena, às vezes pândega, não é voz nem de homem nem de mulher. Pronto, e já está tudo. É o chamado terceiro sexo. Não sei, acho que é o primeiro, se calhar. É o primeiro de todos. Este livro é um autorretrato. Este livro é um autorretrato, sim, é muito íntimo. Não é descritivo, é íntimo, fala destas coisas que me questiono cá dentro e das respostas que dei e dos caminhos que escolhi. Tá bem, mas isso é um caminho muito filosófico também. Também, porque não? Porque é que não podemos ser um bocado filosóficos também? Temos de ser só pragmáticos? Olha, também tem aqui outro poema a dizer. Bom, tu tens um poema para... Tenho um poema para cada questão. E confesso aos ouvintes e quem nos está a ver que isto não estava nada combinado, por amor de Deus. Acabámos podíamos ter feito assim. Para este tema temos a página de... Epá, isso nunca dá certo. Nunca dá certo, jamais. Mas olha, vou-te pedir a ti para leres. Este é tão curtinho, lê tu, por favor. Então é o seguinte. Eles não têm título? Não, os poemas não têm título. Não têm título. Tens de os descobrir assim como eu faço. Se houver desejos sobre a vida, eu gostava que não me acontecesse o pragmatismo. Isto são pequenos tratados filosóficos, realmente. E são. Precisas de pensar muito
para chegar a esta frase, mas isso sai à primeira, também. Ou é instintivo, é impulsivo, ou tens que pensar nelas? Olha, é impulsivo, mas no fundo, quando me perguntam quanto tempo é que eu demorei a fazer este livro, pragmaticamente 6 meses a juntar tudo isto. Foi desde a quarentena até o final de agosto. Mas isto são canções e pensamentos, e tudo o que está aqui anotado começou antes de 2009. Por isso, isto tudo tem sido mastigado. Quando sai uma frase destas que acabaste de ler, está aqui a mastigar imenso tempo, porque me obrigam a ser pragmática, e às tantas vou decretar que não quero. É também um bocado de rebeldia, se calhar. Mas tu levas muito em consideração aquilo que os outros dizem e aquilo que os outros pensam? Tem dias, e depende dos outros, não é? Se forem pessoas com quem eu trabalho, que estejam a cuidar de mim, ou pessoas com quem eu vivo, que gostem muito de mim, não é? Pessoas que se preocupem comigo, naturalmente tomo em conta aquilo que elas dizem. Outras que se calhar não se preocupam comigo é que não vale a pena tomar em conta, e tento não tomar conta disso, não dar Já valor. Agora, qual foi a melhor coisinha que disseram sobre ti? Sei lá. Eu recebo muitas mensagens fofinhas, sobretudo hoje em dia. Tu és muito fofinha. Eu sou fofinha. Tu disseste que há 30 anos que andas aí. Quantos anos é que tu tens? Não, 38 agora. Tenho 38. Portanto, tu começaste muito novinha. A escrever, eu comecei poesia aos 8 anos. Na primária escrevia-se. Eu falo aqui desse poema. Por causa de Timor-Leste. Sabes que eu sofro com essas coisas, massacre de Timor-Leste, entrou-nos pela casa adentro, não é? Massacre tinha no cemitério anos, de Santa Cruz. E foi o primeiro poema que eu fiz que foi elogiado. Lembro que era a minha professora de música na altura, que leu o poema para toda a turma, porque era muito musical. Eu acho que o caminho foi todo assim pela musicalidade das palavras. Pronto. Mas tu, uma menina com 8 anos, em teoria, não liga muito a esse tipo de acontecimentos. Mas, efetivamente, na altura, só se falava sobre 24 horas de Timor-Leste, não é? Pois é. E até temos que nos reportar ao que aconteceu nessa época. Sim, lembro-me. Estamos a falar em 1990. 91, acho eu, 90 ou 91. Eu lembro-me disso me perturbar bastante, e lembro-me de uma música do Rui Veloso e com o Betancourt, o Nuno Betancourt, no guitarrista. E lembro-me das imagens que nos entravam. Sempre nos entraram pela casa adentro. E ainda hoje, 30 anos depois, arrepiam e fazem chorar. Fazem chorar. Sim. E outras agora que ainda por cima vão acontecer de mais coisas, não é? Também vimos tanta coisa já acontecer, não nos podemos esquecer, não é? Vimos o 11 de setembro, vimos os ataques do Bataclan, vimos tanta coisa, e agora estamos a ver esta pandemia horrorosa também todos os dias a entrar pela nossa casa, não é? É preciso desligar também. Como é que tu estás a viver e a tentar ultrapassar? Bom, já percebemos que parte do livro foi escrito nesta época de pandemia, mas como é que uma artista como tu, que não sabe estar quieta, consegue ser obrigada ao confinamento? Difícil. Mas o que é que eu faço? Eu assumo, não é? Estou de máscara aqui, assumo que tenho de ter cuidados pelos outros, sobretudo. Eu sei lá o que é que eu posso estar a transmitir. Usa máscara, tivemos concertos, não parei, sabes, eu tive muitos concertos, o primeiro foi 15 de julho, e tive bastantes concertos, por isso eu sinto que eu agora até gostava de parar um bocadinho, mas gostava de parar. Acho que deve ser a única cantora que diz isso, que precisa de parar, porque os outros precisam é de retomar a atividade rapidamente. Sim, mas eu quero terminar um disco e acabei de fazer um livro, por isso tenho dado muitos concertos e estou muito feliz, tenho muita gratidão por aquilo que consegui fazer. Eu pedi a artistas que se calhar não queriam tocar, eu pedi na minha agência, ao meu manager, por favor, põe-me a tocar, porque eu quero. Há quem tivesse medo. Eu não estava com medo, sentia-me segura, e continuo a achar que as salas de concerto são dos sítios mais seguros para ir. Eu já fui ver o Sérgio Godinho, fui ver o Dino Santiago logo quando... Sérgio Godinho no Teatro Maria Matos. Fui ver o Dino Santiago, já fui a alguns espetáculos e sinceramente, as pessoas quando vêm ao meu espetáculo, também senti isso. É tão gratificante ter público, é tão gratificante ver um espetáculo nesta fase. É que nada substitui o concerto ao vivo.
É muito importante. O concerto ao vivo é uma experiência única. Aliás, há aqui o hashtag que diz cultura é segura. É porque é mesmo. É dos sítios mais seguros. Nós fizemos o elétrico para a RTP, que é um programa que há de passar. O meu ainda não passou. Há de passar na RTP. Também deve passar na Internacional. Sim, na RTP Internacional. E eu lembro-me de sentir uma grande comoção. Estava mesmo comovida, porque vi aquelas equipas todas a trabalhar. Estavam ali, tipo, 20 dias seguidos a trabalhar com um profissionalismo incrível, com o André Tentugal e o Henrique Amaro ali a fazer a realização daquilo. Tudo, desde técnicos, a maquilhadora, tudo de máscara aquele dia todo. Super comportados. Não houve nenhum foco de infecção ali. Passaram ali imensos artistas, imensas equipas grandes. O que aconteceu? Um programa lindíssimo de televisão, ninguém saiu mal. Por isso, não é aí que está o foco de infecção, não é mesmo? A cultura é mesmo segura. A infecção está onde? No orçamento de menos de 0,5%? Epá, isso é uma conversa tão antiga que já... Não é antiga, infelizmente é atual, porque eu recordo-me que em 2018 e 2019 a cultura pedia 1%. Sim. Todos estamos lembrados disso. Sim. Agora não é 1%, é menos de meio. Pois é vergonhoso. Mas a gente tem de arranjar maneiras de pensar nisto com pés e cabeça, e se queremos fazer alguma mudança, não podemos pensar que apenas eles podem decretar mudanças. Nós próprios, como cidadãos, podemos decretar mudanças, e aí vou-te dizer uma. Eu acho muito importante para uma sociedade professores, médicos e artistas. Quem excluir artistas desta equação não faz ideia do que é que a cultura faz pela nossa vida. Eu vou a cidades em Portugal, a sítios que não têm um centro cultural ativado, não têm um dinamismo, e as cidades são tristes. As pessoas querem ver cultura, querem fazer alguma coisa, têm de ir fora. E aquelas que têm, por exemplo, vou dar o exemplo de Tondela, que tem o Acerte, que é uma programação constante, as pessoas vêm para as cidades viver. Eu vi uma família que a seguir ao concerto me disse que não tinha voltado para a sua cidade natal porque tinha gostado daquele dinamismo do Acerte. A cultura é a vida. A cultura é... O que é a vida? É tudo aquilo que nós criamos. O resto é uma sobrevivência. Óbvio que temos estes momentos péssimos, que temos de sobreviver, tapamos o nariz, afogamos e depois já vimos à tona, não é? Há este confronto entre a economia e a saúde, portanto temos que destapar de um lado e tapar do outro. Agora, entre a cultura e a política, porquê que os políticos no nosso país não dão real valor e não compensam financeiramente os artistas e a área cultural como deve ser? Olha, aqui sinceramente vou dar uma resposta completamente fora daquilo que se calhar está à espera, que é, eu acho que eles se calhar não têm tempo para ler e para ouvir música. Vivem tão conformados com a sua agenda e com aquilo que têm de fazer e com o seu pragmatismo, que se calhar já estão meio também, sei lá, como é que a gente vai... Somos nós também que temos de... Nós não estou a dizer nós artistas, hein? Não estou a pôr-me na equação dos artistas, estou a pôr-me nós como cidadãos que temos também de perceber o que é que nós queremos para a cultura. Se fores a fazer uma sondagem, é isso que as pessoas querem? Os políticos fazem aquilo que acham que as pessoas querem. As pessoas têm de demonstrar aquilo que querem ir a concertos, que querem ir a espetáculos, que é importante para elas, e agora por acaso na pandemia acho que se mostrou um bocadinho mais. Mas depois não vale esquecer. Mas depois há aquela história, estou-me a recordar, há poucas semanas, um espetáculo do Nilton e de outros artistas em Guimarães, foram publicadas algumas fotografias e imediatamente se gerou um coro de protesto pela forma, pela lotação da sala, e a Câmara Municipal durante 2 dias mandou encerrar o pavilhão e depois lá deve ter caído em si e recuperou outra vez a programação. Sabes porquê? Porque eu já vi isso acontecer noutras ocasiões, que é, se tu fotografares, isto é truques fotográficos, hein? Se tu fotografares uma sala agora com a lotação limitada, mas fotografares com um ângulo abaixo ao nível das cabeças das pessoas, parece que está imensa gente. Porque as pessoas ficam todas seguidas. Então, isto é perspectiva. Eu estudei perspectiva, por isso... Isto é perspectiva. É óbvio que aquilo parece que está um mundo de gente, mas eles estão a cumprir as normas. Não está assim um mundo de gente. Caramba. Entre uma pessoa sim, cadeira vazia, uma pessoa sim, uma cadeira vazia, desinfecção,
há o gel nas mãos, não sei, não etc. tive em Máscara, Guimarães. tudo. Sabes que eu tento não prestar muita atenção a essa coisa porque eu acho que se perde imensa energia com isso. Não é eu prestar atenção com isso. Eu perco imensa energia a dizer assim: olha, aquele foi ao teatro e estava em cima do outro. Pá, sério, façam qualquer coisa mais produtiva. Olha, façam filhos, por exemplo. Pá, ou livros, façam qualquer coisa. Acham que Ou está mal. músicas. Escrevam Olha, sobre por falar em isso. filhos, se falares nos teus filhos, nos teus 2 bebés, qual foi a importância do teu pai? A importância do meu pai na minha vida. Olha, está tudo aqui explicado no meu livro. No trabalho e na poesia em particular. Exato, porque o meu pai, ele lia muito. Para já ele era pintor, então eu cresci a vê-lo pintar. E aquela história de dignificar a profissão de artista, para mim sempre foi uma profissão super dignificante. Um artista, para mim, é uma coisa, uma pessoa que está a fazer um bem ao mundo, que está a trazer um bem ao mundo, porque está a acrescentar beleza ao mundo. Por isso, já não está a acrescentar feiura, já não é mau. E depois ele era um gajo, como ele gostava que eu lhe chamasse, era um gajo muito alternativo e dizia-me, mais recentemente dizia-me, não leias poesia, não faças como eu, se tu leres não escreves. Mas ele disse-me isto muito sério, porque ele sentia que o facto de desabafar na poesia que era fulcral para eu escrever. Quando nós lemos, sentimos a catarse à mesma, porque encontramos-nos no livro. E ele queria que eu não fizesse isso, ele queria que fosse eu a escrever. Como diz o poeta... Olha, há bocadinho estavas-me a perguntar qual foi a coisa mais bonita que me disseram. Foi o meu pai acamado, quando estava nos cuidados intensivos. E eu mostrei-lhe o meu último disco, que estava a gravar na altura, que era o Vai e Vem. E mostrei-lhe, e ele não podia falar... E fazia assim, só com a mão a dizer assim, bestial. Eu conheço aquele gesto. E conseguia dizer qual eram as músicas que gostava mais e depois disse-me, quando conseguiu já falar, quando recuperou, disse-me: estás a escrever tão bem. Nunca tinha reparado que estavas a escrever mesmo bem. Esse é um ferrete que fica para a vida, ferrete no bom sentido, do estigma mais positivo que há. Como diria o poeta, a poesia é para se comer. Pois, ele também me citava muito. Também citava isso? Ele citava imenso. Imagina que ele até às tantas perdeu um bocado a memória por causa daquela medicação, e para se lembrar do andarilho tinha de recitar o poema do Alexandre O'Neill, porque tinha andarilho no meio, para se lembrar da palavra. Ele arranjava esse tipo de mnemónicas. Era um tipo muito engraçado, meu pai. Muito interessante. E essa saudade não se apaga? A saudade não se apaga, mas ele também não se apaga na minha vida. Eu falo nele sempre a sorrir, porque é uma pessoa que fica sempre... Também é um poema sobre isso. É para ler ou é para descobrir? Podes, tanto faz. Está no meu Instagram também. É para descobrir. É para descobrir. É. Aliás, houve muita gente que me pediu para eu editar. Isso também me impeliu para este livro, sabes? Não estava a lembrar-me de te dizer isto. Eu também decidi fazer este livro porque eu de vez em quando postava assim um poema destes, e havia quem disse: publica por favor a tua poesia, mostra mais a tua poesia. E eu tinha essa ideia, não, se calhar devia mesmo fazer isso. Sabes que nós não temos muita confiança em nós próprios. Isto é uma coisa muito Somos própria dos criadores. Às vezes temos que ser empurrados e impelidos por terceiros para nos convencermos de que temos alguma qualidade. Mas acho que isso também não achas que é uma coisa um bocado portuguesa? Tenho pena disso. Acho que a falta de confiança é mesmo... está no nosso ADN. Sim, acho exceto que... o Cristiano Ronaldo. Realmente o Cristiano Ronaldo ele é diferente. Não é nada português nesse sentido. Mas nós devíamos seguir um bocado o exemplo dele, porque nós temos excelentes profissionais em todas as áreas, excelentes. O que é que nos falta? É só um bocadinho menos de modéstia. Um bocadinho mais de confiança. Um bocadinho mais de autoconfiança. Márcia, estamos quase a terminar. Boa. Boa não, má. Boa. Boa, porque se calhar a conversa não é grande coisa e já queres ir embora. Não. As estradas são para ir, para se ouvir e para voltar. Mas fala-me há bocadinho falamos do Ronaldo, que está em Itália. Fala-me do teu período francês, porque é importante para quem nos esteja a escutar naquele país.
França. Pois olha, tinha um grande desejo de aprender francês e de viver fora. E então fui para a França sozinha, viver 6 meses. Aproveitei o programa Erasmus, não é? Que eu tinha pouco dinheiro, tinha de juntar. Fui para lá viver e pronto, foi uma fase com tudo o que há, não é? Mas com que idade? Devia ter 21. Sim, 22. era mesmo na altura universitária. Foi na universidade de 23, não sei precisar, mas podemos fazer as contas. Mas agora assim, de repente. Mas não foi assim há tanto tempo quanto isso. Para mim foi há imenso tempo. Acho que foi em França que eu por causa daquelas saudades de Portugal e do meu pai. O meu pai escrevia-me constantemente. E eu lá é que comecei a escrever as canções em português, porque até aí eu tive aquela fase de escrever em inglês. Aliás, já vi como todos passam, não é? O Jorge Palma também passou por aí, o Paulo Gonço. Toda a gente escreve em inglês de vez em quando. O Paulo de Carvalho também, vi há pouco tempo um poema que ele dizia no Alta Fidelidade. E acho engraçado que nós passamos essas fases e depois a minha acabou ali em França. Porquê? Porque estava a aprender de facto francês, já pensava em francês, que é uma coisa que depois acontece quando a pessoa fica ali, não é? E de repente sentia muita saudade das palavras. Por acaso eu também tenho aqui um texto sobre isso. Mas, por exemplo, madrugada foi para mim a palavra charneira. Como é que eu explico madrugada? Porque não é aurora. Não é a mesma coisa. Madrugada tem outro sentido, muito mais poético para nós portugueses. Madrugada é uma palavra muito mais abrangente. É uma parte da noite muito maior do que a aurora. É muito maior a madrugada. Não é só a luz que regressa, é o significado que ela traz. Muito. E tudo. E todas aquelas horas, a madrugada pode ser muita coisa, não é? Todas aquelas horas que a pessoa às vezes não consegue dormir. Ou está para iniciar, ou está para acabar o dia anterior. Exato. Olha, por falar em terminar, já terminaste o novo disco? Não, agora queria concentrar nisso. Estou com muita vontade de fazer canções, porque sabes que é para lá que eu desabafo. É para as canções, para os poemas, e então tenho sempre uma ebulição aqui dentro de mim. Vais continuar a acompanhar? Sim. E vais ter outros convidados ou é um álbum a solo? Eu ainda não decidi, como ainda não está terminado, mas já tenho muitas canções e se calhar estou um bocadinho virada para mim própria. O último disco tinha 3 duetos também, por isso não sinto assim necessidade. Então, não? São tão bonitos os duetos. São bonitos, eu também gosto. Tenho muitos. Eu não posso dizer, é daquilo que eu gosto mais, porque gostaria de menosprezar tudo o resto, mas gosto particularmente, sobretudo são duas vozes, uma masculina e outra feminina. Sim, eu também tenho uma predileção por duetos. É por isso, olha, por isso é que eu estava a dizer boa, porque se tu me pões a falar, eu ponho aqui, fico aqui, ficamos aqui horas. Mas eu sabes que eu fico muito fascinada com outros cantores e outros músicos. Às vezes fico inebriada com a maneira, com a sua postura em palco, com as suas vozes ou com etc. E a minha primeira tendência é eu quero fazer alguma coisa com aquela pessoa. Passam muitos, não é? E às vezes tenho de resistir um bocadinho a isso, porque senão faço só um tipo de trabalho, não é? É como, imagina, é como estar todos os dias a jantar fora com uma pessoa diferente, não é? Às vezes também tens de perder ali tempo e fazer o teu próprio cozinhado. Cozinhado das canções e o cozinhado da poesia. Márcia, foi um gosto ter-te aqui, foi um prazer. E então, nesse caso, posso-te pedir para quando esse álbum, não sei se é 2021 ou será mais para a frente, enfim, será um álbum pós-pandémico. Esperemos esperamos que quando esse álbum surgir, tudo isto já tenha sido um pesadelo e um mau sonho. E que nos possas trazer que chega esse dia. A gente acorda o dia da libertação. O dia da libertação. Para que nos possas... Olha que belo nome de disco. O dia da libertação. É um bom nome. 5% são meus, está bem? Os royalties do Trademark. Márcia, um beijinho muito grande. Até à próxima. Muito obrigada.